Dando início. Ok. Ei, pessoal, bom dia, bom dia. Como é que estão vocês? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Bom, pessoal, eu hoje estou gravando um vídeo para vocês. Um vídeo, assim, para falar um pouco de tudo. De tudo que vem acontecendo no nosso dia a dia, do início, né? Às vezes eu mesmo me pergunto: o que vai ser de nós? O que a gente pode esperar de tudo que a gente está vendo hoje acontecer no nosso Brasil, nas nossas vidas, né? Você aí, você que já passou dos 40, já passou dos 50, ou tem 50 também, né? Você, como eu, deve estar se indagando, né? O que vai ser do Brasil? E o que mudou na nossa vida nesse período todo? Pessoal, eu acho que nós éramos mais felizes e não sabíamos, né? Essa que é a grande verdade. Você que já tem uma certa idade, já deve ter observado isso já, né? As mudanças que aconteceram, que estão acontecendo ainda e que irão acontecer, né, pessoal? Falar de tudo isso é dar uma volta ao passado, é lembrar, assim, da nossa juventude, lembrar de tudo que nós já fizemos pelo nosso país, pelo, pelo nosso bem comum, pelo coletivo, né? Como era a nossa vida antigamente? Como era ela? Eu me lembro, pessoal, que quando eu era adolescente, ou quando nós éramos adolescentes, porque eu creio que tenha várias pessoas que estejam vendo esse vídeo e que nesse momento se identifica com essas mesmas perguntas que eu estou fazendo hoje, né? Eu estou gravando aqui do meu estúdio particular, né? Meu estúdio particular é meu carro, né? Porque a gente não tem estúdio, então tem que se virar como pode, né, pessoal? Para tentar conseguir uma certa qualidade de áudio e de vídeo para mandar para vocês. Então vamos lá. Quem não lembra, né, pessoal? Quem não se lembra de 16 anos, 18 anos, que a gente saía para aqueles bailezinhos, né, nas noites de sexta-feira, né, sempre acompanhado pela nossa turma, pelos nossos amigos. Sempre tínhamos colegas, né? Nós sempre tínhamos amigos. Nós não tínhamos celulares, mas tínhamos amigos. E que amigos, né, pessoal? Amigos que estavam sempre ao nosso lado, que nos acompanharam desde a época da escola, do ensino básico, do ensino fundamental. Quem não se lembra disso, né? Daquela turminha da escola, dos bailezinhos, né? Que a gente se reunia para ouvir, ouvindo as primeiras músicas americanas, internacionais que estavam chegando aqui no Brasil nessa época, né? E nós avidamente curtimos todas, né? Além das músicas nacionais também, que nesse instante já estava começando a ter um grande engajamento nas mídias, né? Principalmente no rádio, né, pessoal? Que era o veículo assim, mais consumido dessa época, por ser até o mais barato, o mais acessível, e todo mundo tinha em casa um rádiozinho, um rádio FM ou AM mesmo. Existia também AM, tá, pessoal? Muita gente não sabe o que é AM, né? Lógico. Mas nós pegamos essa época também, da AM, né? E ouvimos durante muito tempo, tudo que nós tínhamos conhecimento de música ou de notícias era pelo rádio. A televisão tinha alguma coisa, mas era muito restrito. Não era como hoje, né? Que nós temos acesso a tudo. Então, pelos rádios, nós tínhamos acesso às trilhas dos filmes, das novelas, de tudo que era de músicas, né? E também foi nessa época, de 1970, de 70 em diante, que deu aquele boom, né? Aquela explosão musical com músicas que praticamente mudou a vida de muita gente, de muitas pessoas. E bons tempos, né? Quem não lembra, né? Época boa, né? Pois é. Então, esse vídeo de hoje que eu tô fazendo para você aqui é um lembrete,
É um lembrete para que a gente não se esqueça nunca de quem nós somos, do que fomos, de que nós éramos e de o que pode ser, de que nós podemos esperar de tudo que está acontecendo hoje, nesse cenário atual, né? Época boa, né, pessoal? Para quem não sabe, como foi? Até uma pergunta aqui, perguntando como que nós fazíamos como que eram nossos namoros nessa época. Pessoal, hoje o jovem, adolescente, ou mesmo o cara aí de 20 e poucos anos, ele acorda de manhã e já vai direto pro celular, né? Para saber o que está acontecendo, para saber se a namorada mandou um alô para ele, se mandou um beijo ou não, né? Para ver o que está acontecendo de novidade com a turma dele, né? Mas nossa época não era assim, não. Nossa época era bem diferente. Nós íamos na casa dos nossos amigos, nós tínhamos aquele prazer de ir até a casa dele, de ir lá perguntar, saber, e aí, como é que tá as coisas, o que vai acontecer esse final de semana. E pessoal, foi uma época assim, muito agitada, né? Porque foram lançamentos de grandes bandas nacionais, de grandes bandas de repercussões assim, a nível nacional, que explodiram com canções maravilhosas nessa época, e de bandas, de cantores internacionais também, que trouxeram assim, muitas novidades na época pra gente, né? E então isso tudo veio agregado a aquela sensação assim de muito valor, né? Então foi a época dos grandes bailes, tudo para nós era motivo de uma festa, né, pessoal? A gente se reunia nos finais de semana, no sábado, domingo, e todo o bairro praticamente tinha um centro comunitário. E nesses centros comunitários sempre havia uma banda tocando músicas internacionais, músicas nacionais, né? Foi o grande boom das músicas, né? Porque havia aquele não havia aquela classificação única de música, havia musicalidade. Nós ouvíamos músicas nacionais, tinha muitos sucessos nacionais, havia muitas bandas nacionais nesse momento fazendo canções épicas, e havia também muitas bandas internacionais com canções maravilhosas. E nós fomos privilegiados de poder usufruir disso tudo. E a pergunta mas não existia redes sociais nessa época, como que vocês faziam para se encontrar? Para estar todo mundo reunido no mesmo espaço? Bom, pessoal, nós tínhamos os rádios. Isso mesmo, isso mesmo. A mídia nessa época, o rádio, ele era o agente catalisador que moldava essa geração. O rádio foi o grande veículo que impulsionou essa geração toda. O rádio foi, na verdade, o condutor. Ele que falava onde ia ter festas, onde ia ter bailes, as ruas que eram mais frequentadas, os bares onde eram mais frequentados, certo? E ali a gente se reunia. Quem tinha telefone em casa, em residência, fazia contato com o outro. O restante não. O restante ou era na própria escola ou era em ambiente de trabalho, que também existia aquela turma do ambiente de trabalho. Todo mundo lembra disso, né, pessoal? De sair às sextas-feiras no happy hour e se encontrar todo mundo naquela pizzaria, naquele barzinho famoso, naquele barzinho onde rodava músicas da época, né? Músicas massas que vocês devem lembrar muito bem. Quem não se lembra, né, pessoal, da década de 80, a efervescente década de 80, onde a musicalidade brasileira, ela desencantou, na verdade, né? Desencantou com músicas incríveis, uma sonorização impressionante. Foi uma época assim que você ouvia de Raimundo Fagner, de ouvir canções maravilhosas de Zé Ramalho, Raimundo Fagner, Elba Ramalho, Alceu Valença, como também você ouvia sons do Legião Urbana. Você ouvia muita música lançada do rock nacional, dos Titãs, né? E outros. Se eu for citar para vocês aqui as bandas de rock and roll que existiam na época, eram muitas, pessoal, eram muitas músicas. Quem viveu essa época sabe disso, que pegou essa época aí de grande musicalidade, né? De canções maravilhosas,
que marcaram época, que marcaram gerações, e que nesses locais a gente se reunia para ouvir. E na maioria das vezes, às vezes você sentado num barzinho, no bate-papo entre amigos, naquele exato instante estava sendo lançada uma canção que a rádio divulgava em primeira mão e lançava ali e avisava, olha, essa música é um lançamento, tal, foi lançado pela Billboard americana e ela está em primeiro lugar. E a gente ouvia aquilo encantado. E era realmente onde surgia. Surgia tudo, surgia a paquera, surgia o namoro, surgiram vários casamentos, inclusive dessa época, né? Eu conheço vários, inúmeros. Inclusive, falar o meu, né? Também surgiu nessa época, né? Foi um dos que aconteceu por intermédio de estar nesses locais, de estar nesses barzinhos, de conhecimento, de trabalho. Enfim, foi uma época cristalina, vamos dizer assim. Isso tudo estamos falando do rádio, né? O rádio. Ei, que saudade, né? Mas também, pessoal, houve um outro agente que levou muitas multidões assim a chorar, a se apaixonar, a casar, e mudou tudo, chamado cinema. Os cinemas, nossa Deus, quando lançava-se um filme, aquele filme sempre vinha acompanhado de uma trilha sonora que ela nos levava assim ao êxtase, né? Alguns saíam de lá se sentindo super-heróis e outros saíam de lá loucamente apaixonados, né? Dançando ao ritmo quente, né? Ou apaixonados pela beleza das atrizes, né? E pela vida que fluía, né? Que dizia, que ditava as normas nessa época, né? Enfim, foi uma época de encantos, uma época maravilhosa, uma época que nunca deveria ter acabado, mas enfim, passou. E hoje fica a pergunta que muitos jovens fazem, né? E tem momentos que os jovens perguntam, ei, como é que foi, como é que era curtir, o que você ouve hoje? Poxa, a gente ouve tudo que é de bom, tudo que é de bom. Daquela época continua rodando hoje. Se você ligar muitas rádios boas aí de São Paulo, do Rio, ou mesmo aqui do estado, tem muitas canções boas aí que estão rolando. Na verdade, o mundo parece que hoje vive uma época de estagnação, né, pessoal? Assim, a musicalidade parece que ela parou. Os grandes compositores não estão compondo como antigamente. E essa nova safra também não está sabendo se renovar, não está sabendo criar nada de novo, nada que realmente traga um conteúdo para essa geração que está aí, né? Houve muitas mudanças, nós acompanhamos mudanças políticas, de canções que falavam sobre isso, sobre as mudanças sociais, sobre as mudanças de vidas, sobre o estilo de vida de cada um de nós. E nós fomos pessoas que engajados nisso tudo, fazíamos de cada canção um modo de pensar, um modo de viver. E o mundo inteiro girava em torno disso, por incrível que pareça. O mundo girava em torno de canções. Havia canções que ditavam as normas da mídia, da televisão aberta, ditava as normas da vida, do seu vestimento, o que você iria vestir, do óculos que você usava. Na década de 80, por exemplo, houve uma explosão do óculos Ray-Ban clássico, né? Quem não tinha um Ray-Ban clássico em casa? Todo mundo tinha. Todo mundo queria ter um Ray-Ban, porque o Ray-Ban era um sinônimo de... não era de ostentação, mas era de beleza. Você se sentia belo, você se sentia bacana, você se sentia se interagindo, porque o óculos Ray-Ban era o óculos dos artistas, né? E todo mundo tinha um Ray-Ban. Todo mundo tinha. Raro eram as pessoas que não tinham um Ray-Ban. Ou o modelo clássico, ou aquele modelo mais esportivo. Mas todo mundo tinha. Também foi a época dos carros, né? Das grandes carretas, dos veículos bacanas, como vários carros, como o grande Passat Pointer, né? O Monza, né? Quem não queria ter um Monza naquela época, né? O Monza, o chamado Monza Tubarão, né? O Passat Pointer, né?
o Jeep, o Fusca Baja, e por aí vai, e outros, né? Mas também nunca deixamos de curtir o grande Fusquinha, né? Que também era um carrão, né? Na época sempre foi um carrão. E é até hoje, né, pessoal? Vamos e convenhamos, né? Mas, mas poxa, o que te leva, o senhor... Bom, pessoal, talvez eu não tenha nem me apresentado direito, né? Meu nome é Jefferson Dias. Mas tem pessoas que me chamam de Jefinho, outros me chamam de Finho, outros me chamam de Dias. Eu tenho um trabalho, né? Como eu já falei com vocês antes em outros vídeos, eu não vivo só de YouTube, eu tenho meu trabalho fixo. E por isso que eu não tenho tanto conteúdo gravado, tá, pessoal? Eu recebo muitas pessoas me perguntam por que você não se dedica só ao YouTube, por que você não se dedica só à gravação de vídeos, mostrando várias coisas e tal. Mas é que tudo demanda tempo. E no momento, para mim, esse tempo ele é um pouco curto. E eu dependo muito de vocês que estão aí assistindo, para estar vendo os meus vídeos, para estar assistindo os meus vídeos, para estar dando like nos meus vídeos, para se inscrever, pessoal. Principalmente, hoje é que eu consegui, na data de hoje, é que eu consegui 1000 visualizações nos meus vídeos, para você ter ideia. Então, são vídeos, tá, pessoal, com todo respeito, com um bom conteúdo, tem um conteúdo atrativo, um conteúdo que não é fictício, que não é um conteúdo de contando historinhas, né? Mas sempre traz algo de bom para vocês, é algo que nos alimenta, é algo que nos deixa extremamente felizes, né? E focado na nossa realidade, principalmente nossa, de você que está aí, que tem acima de 35 anos, 40 anos, que curtiu os dois lados, né? Você viu que o lado analógico foi um lado primoroso, e hoje estamos vivendo aí, pessoal, o lado digital, né? Que é o lado que... É um lado que muita gente achou que nós não iríamos nos adaptar. E, por incrível que pareça, nos adaptamos muito bem, estamos tirando de letra, porque nossa geração sempre foi uma geração guerreira. E nós estamos aí, vamos continuar criando conteúdos para você, conteúdos bons, conteúdos que tragam realmente coisas boas, que você pare, você pensa, você se lembre, tá? Eu poderia fazer só música, colocar músicas bacanas para vocês ouvirem aqui, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é trazer vocês para o meu canal, que a gente tenha um engajamento. Eu quero que vocês comentem aí, mandem fotos, mandem vídeos da época de vocês, né? Que a gente possa publicar aqui também, possa agregar esses conteúdos junto ao meu conteúdo, para que nós formemos o quê? Uma comunidade. Isso mesmo, uma comunidade de pessoas que sempre tem. Eu não tenho muito conteúdo dessa época, mas tem várias pessoas que possuem, guardado em casa, em vídeo, né? De festas da época, de bailes, né? De ruas, de tudo, enfim. Tudo que você mandar pro meu canal vai ser bem-vindo. Você entra nos comentários, deixa o seu comentário, deixa o seu like dizendo que você gostou, e nós vamos estar compartilhando isso aí. Eu vou abrir meu WhatsApp para você estar enviando para mim esses vídeos, essas imagens, esses conteúdos que vocês também têm. E vamos fazer do canal Aventuras Impossível um canal nosso, onde nós possamos compartilhar nossas experiências, o nosso dia a dia, a nossa vivência, tudo que houve de bom. Nada acabou. Nós estamos aí, nós continuamos na luta, continuamos lutando. Estamos assistindo a essas mudanças que estão acontecendo no nosso país, as mudanças que estão acontecendo no mundo, né, pessoal? Que não são poucas, né? Que só nos fazem refletir de mais e mais e mais de como faz falta aquela geração nossa, né? Aquela geração mais aguerrida, que lutava, que não tinha medo de botar a cara para bater, para ir à rua e gritar e falar que tá errado. Hoje mudou. Hoje a mídia, ela tá desse modo que você tá vendo aqui hoje. Seguindo essa mesma tendência, né? Você posta um vídeo e torce para que exista do outro lado alguém que te assista. Alguém que realmente tenha vontade de entender o que você está querendo passar, de entender o que você realmente está querendo dizer.
Esse movimento que eu tô chamando, que eu tô convocando vocês, é um movimento de, vamos dizer assim, amizade, tá? De conhecimento, de troca de ideias, de troca de informações. Porque hoje nós vivemos num mundo muito sozinhos, muito solitários, né? Uns entram em seu próprio carro e vão fazer vídeos de viagens, mostrando paisagens, mostrando cidades, estradas, flores, enfim. Mas a minha ideia não, pessoal. A minha ideia é mostrar vida, é mostrar pessoas, mostrar gente. Se você quiser, eu vou até você, entrevisto você, e coloco você no meu canal. E posto nossa reportagem, sim. Porque eu sei que cada um de nós tem uma história para contar. Cada um de nós tem um momento, teve um momento bom na vida, ou tem ainda momentos bons na vida. Eu creio que pelas pessoas que eu conversei aí fora, pelas pessoas que eu tenho convivência, pelas pessoas que me procuram, que me abordam, que já têm conhecimento do meu canal, né? Que sempre estão comentando a respeito, falando, poxa, eu queria tanto contar para você que aconteceu tal coisa comigo na década de 80, em 86, em 87, tá? Então são várias lembranças, são várias coisas que podem ser resgatadas pelas imagens que você às vezes tem, que às vezes eu tenho também alguma coisa, eu tenho algum conteúdo, posso estar postando, e que vocês também têm esses conteúdos em casa, que são interessantíssimos para que nós não percamos essa identidade nossa, essa identidade viva, né? Hoje, nossa obrigação moral, pessoal, é de mostrar que existem dois mundos. Um mundo antes, um mundo analógico, um mundo que já existiu, e hoje temos aí esse mundo tecnológico, esse mundo aí de internet, esse mundo globalizado, onde ninguém entende ninguém fala a mesma língua, né? Cada um vivendo encolhido dentro da sua bolha, e nós tentamos a todo custo sair fora dele, para que nós possamos viver melhor, resgatarmos a nossa identidade, resgatarmos aquela experiência que nós tínhamos de ir na casa do amigo, apertar a mão do outro. Quem não se lembra daquele casal que ia na casa da namorada logo cedo para dar um beijo nela, né? Não essa mensagenzinha vazia de oi, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Não, pessoal. Dos bailes, né? Que se dançava agarradinho, juntinho, né? Aquelas canções românticas da época. Então, esse contato físico, ele foi praticamente assim, acabou. Se você parar para olhar direitinho, ele acabou. As pessoas estão se distanciando, né? E para minha surpresa, nós estamos assistindo vídeos de pessoas que estão pegando a estrada e se distanciando da vida. São pessoas que não querem mais viver nesse mundo, não querem mais compartilhar a sua trajetória, a sua história com ninguém. Tá entrando em seu carro, pegando o cachorro, o gato e entrando, caindo na estrada, largando o emprego, largando as suas obrigações sociais para poder viver. Porque eles não conseguem simplesmente viver nesse mundo que está aí, esse mundo paralelo, esse mundo que ele perdeu a essência. Mas nós estamos aí, nós somos essa essência, porque nós vivemos os dois mundos. Nós sabemos entender o que foi que aconteceu, a maioria não consegue, porque não viveram. Você assistir fatos pela internet, você ver fatos pela televisão, pela mídia, você já não sabe mais se isso é verdade ou se é mentira, ou se é fake news, né? Então você fica naquela situação divisível. Você não sabe. Aí o jovem de hoje prefere fazer o quê? Prefere pegar uma Kombi, botar uns armários dentro, botar uns caixotes dentro, pega o cachorro, a esposa ou a namorada e cai na estrada. Simples assim, para poder respirar, para poder fugir um pouco desse controle que está existindo sobre a nossa cabeça. Mas nós que vivemos nos dois lados, nós que vivemos o mundo analógico, nós que vivemos o mundo digital,
nós aprendemos a sobreviver neles dois. Então nós temos essa experiência, nós temos esse engajamento, nós temos essa obrigação moral de estar passando para esse povo que não tem nada perdido, tá? Nós com toda a nossa vivência, com toda a nossa experiência, nós podemos dizer que o mundo, ele ainda pode, eu não vou dizer voltar ao que era antes, né? Mas nós não podemos perder a nossa essência de seres humanos, de pessoas capazes de mudar, de criar, enfim, de amar e ser feliz. O motivo desse vídeo? Poxa, o cara tem um vídeo de um canal de aventuras e está falando sobre vida. Sim, pessoal. Não adianta você estar postando vídeos em vão para estar passando para uma comunidade uma história que às vezes ela é ilusória, às vezes está na mente de quem só produz. Não, a ideia não é essa. A ideia é compartilhar. A ideia é mostrar a vocês que esse mundo está aí, ele é real, ele existe. E nós temos que nos adaptar a ele. Não podemos fugir. Mas nós temos essa experiência. Viva mais. Ouça mais rádio. Estando em casa, ligue seu radinho às vezes. Procure ouvir algumas coisas. Para conversar mais. Para bater um papo com seu amigo. Ao invés de você ficar conversando pelo WhatsApp ou pela mídia social. Não dizendo que isso aí está descartado, porque hoje a distância também é um paralelo, né? Mas nós temos que buscar viver como seres humanos. Ter nosso contato físico. Seja com nossa esposa, com nossa namorada, com nosso irmão, com nossa irmã. Eis o motivo desse vídeo. Por isso que eu tô aqui, tá? Meu nome é Jefferson Dias. Eu sou produtor, roteirista, criador do canal Aventuras Impossíveis. E é com imenso prazer que eu trago esse vídeo para você, hoje segunda-feira, né? Logo de manhã, gravando no meu estúdio particular, né? Um conteúdo super interessante. Não estou postando imagens, é só de fala mesmo, né? Mas eu acho que nós que vivemos essa época, nós temos essa bagagem, essa estrutura emocional para estar superando essas dificuldades e estar compartilhando com vocês. Esse é o objetivo desse vídeo. Dê seu like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal. Vai lá, se inscreve agora. Se inscreveu? Se inscreva-se. Inscreva-se. Para a gente poder continuar compartilhando nossas ideias. Dê seu comentário. Como eu falei contigo, mande seu vídeo, mande sua ideia. Dê sua sugestão. Nós podemos formar aqui um canal nosso. Um canal indivisível. Um canal que vai romper fronteiras. Um canal que vai agregar valores. Quem assistir, quem for mais jovem, vai estar criando, vai encontrar um canal que tenha realmente um conteúdo realista, um conteúdo para fornecer informações, que ele possa realmente saber definir como que foi feita essa transição toda, o que pode estar acontecendo. Quem viveu essa época aí, sabe do que eu estou falando, sabe dessas mudanças, né? Você mulher, você homem, você adolescente, você rapaz, que tem conhecimento, né? Que tem, porque às vezes você fala, a garota é novo, mas tem o avô dele, tem o pai dele que está passando essas informações para ele. Você pensa que não? Mas tem muita gente interessada nessas canções. Eu creio que a maioria dos jovens que estão aí, eles ouvem mais músicas da década de 80, de 90, do que as que estão hoje no mercado. Esses jovens mais que estão precisando desse conhecimento real, saiba que vocês têm nosso apoio, nós estamos com vocês. Vocês realmente estão ouvindo músicas de conteúdo, tanto músicas nacionais, não estou falando, pessoal, só de música internacional, não. Estou falando dos dois tipos de conteúdo, de músicas nacionais, de músicas internacionais também, tá? Foi um néctar de criações incríveis, que só quem viveu para saber contar para vocês. Filmes épicos, filmes lindos, filmes que trazem para você
a realmente essência da vida, a realmente essência do amor, do carinho, da amizade, do respeito, tá? Que levaram pessoas, como eu falei contigo antes, a se casarem, a sair de mão dadas. Era uma nova geração. Isso aí, pessoal, não pode ser perdido. Isso é mais importante do que qualquer movimento sociocultural que exista hoje. É a gente ter nossa essência, ter nossa liberdade resgatada novamente. Isso é que importa. Conto com você, conto com seu engajamento nesse canal, tá? Aperta o dedinho aí, dá seu like, se inscreva, mais importante, inscreva. Eu quase não tenho inscrito, pessoal, tenho muita visualização e poucas inscrições. Se inscreva aí, eu preciso de 20 mil inscritos para o nosso canal, vou falar o nosso canal, né? Porque todo mundo aí que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, aperta seu dedinho, se inscreve, não custa nada, é de graça. Você vai se inscrever e você vai ter acesso a conteúdos que você vai falar assim, poxa, eu nunca pensei que isso existisse, que isso fosse verdade. E não é ficção, não é documentário, são fatos reais. A ideia desse canal, desse projeto, é isso aí, pessoal. Eu conto com vocês, espero que você que está assistindo este canal, pode me chamar aí no comentário, pode me chamar aí para bater um papo no particular, no privado. A gente vai conversar, a gente vai trocar ideias, a gente vai lembrar de tudo, né? De tudo que aconteceu nessa época, de tudo que houve de bom, de tudo que pode ser alterado, pode ser mudado. Seja muito bem-vindo para o seu desabafo, para contar também sua história. Eu sei que muitos de vocês aí têm gravações da época que vocês guardam como tesouros, né? Ou fotos, né? Manda para cá. Manda para o meu canal. Você adicione no comentário. Eu faço contato com você para resgatar essas imagens e tá publicando isso aí. Se seu caso for interessante, a gente vai até você para divulgar essa história. Isso é um resgate a tudo que houve de bom nessa época. Nós não vamos deixar isso se perder. Pessoal, desde já, fico muito agradecido a vocês por terem assistido o meu vídeo. Vocês que estão em casa, vocês que estão no trabalho, vocês que estão na praia, né? Hoje está um dia quente, hoje eu repito, é a segunda-feira, e é isso aí. Eu conto com vocês. Estou esperando pelos comentários de vocês, esperando pelos inscritos de vocês. Vamos chegar a 20 mil inscritos? Se inscreva-se no meu canal ou no nosso canal. Vamos contar a nossa história para que todos nos conheçam, saibam quem nós somos. Ok, pessoal? Desde já, um grande abraço para vocês. Um grande abraço de verdade, tá? Um abraço carinhoso, um abraço fraterno. Lembrando, esse canal é meu, é seu, é nosso. Aventuras Impossíveis. Lembre-se disso. Tecle lá, Aventura Impossível. Vai aparecer o canal. Você se inscreve nele. Seja inscrito. Principal, se inscreva. Para a gente chegar a 20 mil e a gente poder divulgar o nosso canal. O nosso canal tem aceitação. Conto com o conteúdo de vocês. Ok? Um forte abraço para você que está aí me assistindo. Um forte abraço para vocês. Que nós temos um dia tranquilo, um dia feliz e que a gente continue se vendo diariamente. Todos os dias estarei com conteúdo novo para vocês aqui, trazendo novas informações, novas notícias. Não sobre guerra, sabe? Não sobre guerra. Tá cheio de canal de guerra por aí. Mas sobre coisas boas, sobre coisas construtivas. Conto com vocês, pessoal. Um grande abraço e até mais. Tchau. Fui.